Olá pessoal, curso Termometria, Thermopales módulo 41. Esse módulo está avançando bem legal, 41. Vamos falar aqui sobre polinômios Thermopar tipo E, Cromel-Constantin, mas nesse módulo, para quem já assistiu o outro, né, nós vamos falar da relação força eletromotriz por temperatura. Lá, no anterior, nós falamos sobre temperatura em função da força eletromotriz. Aqui é o contrário. Tá? Força eletromotriz por temperatura, as fórmulas são diferentes, os polinômios são diferentes, tá? Então é outro vídeo. A relação força eletromotriz temperatura, vamos falar um pouquinho aqui do básico, do trivial e também do termopar tipo E. Os termopares não apresentam relação linear entre força eletromotriz e temperatura, como nós sabemos. Isso aqui são aquelas curvas bem características dos termopares, que tem várias curvas, né? E ela é definida pela integral αt vezes dt. Depois a gente vai construir essas curvas, nós vamos falar mais sobre a relação não linear entre força eletromotriz e temperatura. Tá? Para representar a curva termopar, é necessário, no caso do termopar tipo E, na condição força eletromotriz temperatura, uma equação de 13º grau, que a gente vai construir aqui e vai mostrar para vocês aí, através de uma planilha. A precisão nesse caso não é definida em norma, a STM, que é diferente da relação temperatura vezes força eletromotriz, que a norma prevê uma precisão. Na força eletromotriz pela temperatura, não. Estou seguindo o que a norma diz. E quarto, os valores da força eletromotriz e temperatura, a título de curiosidade, foram obtidos lá atrás, em algum momento, né, do tempo, experimentalmente, e depois eles foram tabelados na forma de coeficientes para que a gente possa usar nas equações polinomiais. Então vamos a alguns detalhes aqui. A relação força eletromotriz temperatura, o termopar Cromel-Constantin, ou tipo E, requer a equação de 13º grau. O que quer dizer isso, pessoal? Essa tabelinha aqui é a que eu usei na minha planilha, então são os valores que são corretos. Se vocês quiserem construir ela, também pode, é só copiar esses valores, que está conforme a norma E230, tabela 7 da STM. Eu deixei aqui a fonte, tá? Aqui nós temos duas faixas, de menos 270 a 0, e de 0 até 1000, são polinômios diferentes. Então para 0 eu preciso de uma quantidade de polinômios maior, então a equação vai 13º grau, e até 1000 até 10º grau. As equações polinomiais, elas vão definir o E em função da temperatura. Essa é a equação, esses são os polinômios que eu usei, e aqui eu coloco a temperatura. Então quero saber qual a milivoltagem para a temperatura de 100 graus. Então eu teria que usar esses polinômios, 100 graus aqui, nessa faixa. A milivoltagem vai ser igual a C0, que seria esse C0, mais o C1 vezes a temperatura que eu quero, mais o C2 vezes a temperatura ao quadrado, mais C3 elevado à temperatura ao cubo, e assim por diante. Então são números bem grandes, que na minha planilha fica mais fácil da gente entender e fica mais fácil da gente entender. Eu vou colocar ela aqui, e para quem quiser pedir a tabela, eu posso fornecer gratuitamente, aí por tempo limitado, porque não sei até quando, né? Então assim, o pessoal quiser, então basta aí fazer uma inscrição no canal, mandar o WhatsApp dizendo que está inscrito, e eu mando a planilha para vocês inteiramente grátis. Parece que é uma planilha boba, mas deu muito trabalho colocar os polinômios lá, e a vantagem aqui é o seguinte: eu coloco a temperatura e eu obtenho a milivoltagem. O pessoal que trabalha em laboratório, é bem legal isso, porque ele pode ver ao contrário, né? Ver a milivoltagem, joga e obtém a temperatura. É outro vídeo. Aqui a gente está vendo a temperatura, eu coloco a temperatura e obtenho a milivoltagem, tá? Essa tabela aqui, com esses polinômios, conforme a norma STM, eu já falei, o erro não aplicável, conforme a própria norma ASTM diz. Aqui do lado, eu coloquei uma planilha onde eu tenho as milivoltagens conhecidas para algumas temperaturas do termopar tipo E.
que a hora que eu ficar jogando aqui, a gente vai saber já o resultado para a gente poder analisar. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou jogar a temperatura. Então, por exemplo, menos 210. Lembrando, pessoal, deixa eu paralisar aqui um negócio. Lembrando que o verde está dentro dessa escala. E o vermelho já está fora dela, para ver o quanto sai fora eu jogar no mesmo polinômio. Vamos fazer o exemplo, vocês vão entender. Vamos lá. Se eu jogar menos 210 aqui em cima, 9063. Se eu jogar menos 150, 72790. Está aqui, ó. Tá? Menos 100, menos 5,237. Está aqui. O zero dá zero, né? Aqui dentro do verde. Agora os que dão, vai dar problema. O 10 teria que dar 59,10. Deu 59. Tá vendo por aproximação? 5900. Ele já começou a dar erro. O 100 teria que dar 6,319. Deu totalmente fora, né? Por isso que cada polinômio tem a sua faixa. Vamos à próxima tabela, que é justamente a positiva. A positiva vai ter os números positivos aqui em verde, tá certo? E o negativo que vai dar problema. Então vamos colocar menos 100. 5,23, 5,48, tá vendo? Por isso que deu problema. O zero a gente poderia até incluir como verde, porque ele está dentro da faixa. Vamos colocar 200 graus, 13,421, bateu, aqui ó, tá? O próximo 500 graus, 37,005, bateu. O próximo 53,112, bateu. E o próximo 76,37,3. 76,37,3 bateu também. Então até 1000 graus você usa esses polinômios, aqui no caso até décimo grau, né, para que a gente possa verificar. Eu jogo a temperatura e obtenho o que? A milivoltagem. Lembrando aí que o pessoal quiser, eu mando a planilha. Lembrando também, pessoal, no meio aí, se vocês estão gostando dos vídeos, dê um curtir, pegue um segundinho ali. Puta, tô gostando, cara, isso é importante para mim. Dá um curtir, que até para motivar a gente a continuar esse trabalho, que eu tô pegando coisa bem legal aí para colocar para vocês em termos de cálculo. Pouca gente fez isso aí na mão, né? Então eu estou disponibilizando a planilha, estou disponibilizando a explicação, os cálculos. Dá um curtir ali. E se você quiser a planilha, apenas para os inscritos no canal, né? E as vantagens de ter essa planilha é que vocês vão ter tanto para temperatura como para versus força eletromotriz, como força eletromotriz vezes temperatura. Então vocês vão ter para as duas situações, para todos os termopares. As vantagens de fazer gráficos, fazer análises comparativas, ter todos os valores. É interessante também, pessoal, o pessoal que está achando que é meio repetitivo, no termopar tipo K, por exemplo, existe um detalhezinho que é meio complicado, porque para ajuste daquela curva que ele tem, existe algo mais que é feito no coeficiente. Então é bem interessante a gente ir a fundo, porque dá dúvida. Eu mesmo, para montar do tipo K, levei algumas horas aí, tá? De entendimento da própria norma. Então vale a pena tudo isso. Bom, pessoal, se gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. É um negócio que está dando trabalho, realmente muito trabalho. Aqui nós estamos falando do módulo 41 termopares, polinômios termopar tipo E, Cromel-Constantin. Falamos da relação força eletromotriz, temperatura, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se, faça sua inscrição no canal. Você vai ter aí o WhatsApp à disposição. Faça isso, peça a tabela que eu mando, tá certo? E a gente fica à disposição. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail está aqui. E eu agradeço muito a audiência. E o pessoal está escrevendo para mim, tirando dúvida. Muito bacana, pessoal. Muito obrigado. Até logo.